Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Eu Mesmo podcast. Eu gostei de responder as perguntas do Eds e decidi fazer uma nova rodada de respostas. A primeira pergunta está aqui. Tenho quase 30 anos e não sigo nem participo de religião nenhuma. Aliás, sou muito leiga em assuntos, em questões sobre Deus. Quero mudar isso. Por onde começo? Me sinto perdido e acabo sempre deixando para lá. Por onde você começa a entender alguma coisa sobre Deus? Eu respondi da seguinte maneira: quanto mais você amar a si mesma, a vida e o próximo, praticando a misericórdia, o perdão e a bondade, mais próxima de Deus você estará, sem a necessidade de qualquer amarra religiosa. O apóstolo João diz que todo aquele que ama conhece a Deus. E eu acrescento, e de Deus é conhecido. Não é todo aquele que professa a religião A, B ou C que conhece a Deus. Não é todo aquele que pertence à igreja A, B ou C que conhece a Deus. É todo aquele que ama. Então, quanto mais você amar, mais conhecimento de Deus você terá, mesmo sem saber, mesmo sem se dar conta disso. Uma coisa que eu gosto em Jesus é que ele não é marqueteiro, ele não é o Pablo Marçal. Se Jesus fosse o Pablo Marçal, o evangelho seria totalmente diferente. Jesus não fez questão nenhuma de marcializar as coisas que ele fez. Inclusive, muitas vezes, ao praticar um milagre, ele dizia: não conte a ninguém, seja discreto. Jesus era extremamente discreto. Isso me ensina muita coisa. A descrição de Jesus é algo admirável. Então, ele não faz questão, ele não faz nem questão de que você saiba quem ele é. Se você amar a si mesmo, antes de mais nada, a vida, a criação, as pessoas, o próximo, você vai estar amando a Deus sem sentir, sem saber. E vai conhecê-lo cada vez mais, mesmo sem sequer saber seu nome, sem saber nada sobre nada. Ou você acha que o cara lá da Polinésia francesa, que nunca ouviu falar em Jesus, ele não conhece a Deus caso ame? Se é uma pessoa que ama a criação, ama o próximo, que ama a vida, mas nunca ouviu falar, a informação não chegou a ele. Ele não sabe quem é Deus, Jesus, Evangelho. Então, ele não conhece a Deus por conta disso? Conhece, porque João diz que é todo, não é um ou outro. Todo aquele que ama conhece a Deus. E aí eu, humildemente, acrescento, e de Deus é conhecido. Todo aquele que ama faz a vontade de Deus. Simples assim. E a vontade de Deus é que amemos uns aos outros, gente. É tão simples. É que a simplicidade do Evangelho, ela não cabe na religião. Porque o Evangelho não permitiria as megas arrecadarem o que arrecadam. O não permite. A simplicidade do Evangelho é tão grande que não permite esse tipo de ações que só afastam, às vezes, a pessoa de Deus. Então tá aí, como é que você quer conhecer a Deus? Ame. Quanto mais você amar, mais de Deus você vai conhecer e vai ser conhecido. Para responder aqui, estude a Bíblia da Igreja Adventista. Pelo amor de Deus, né, meu filho? Isso não é conhecer a Deus, né? Enfim, deixa eu ver aqui outras
perguntas interessantes. Como vocês leem a Bíblia? Através do Antigo Testamento ou pelo Novo Testamento? Você estuda por temas ou estuda um capítulo inteiro? Uma pergunta difícil de se responder por causa da questão religiosa, né? da mente religiosa que a pessoa provavelmente já tem. A Bíblia, para mim, ela poderia ter uma página. Tá? Versículo 1. O meu problema com Deus já foi resolvido na cruz por Cristo. Versículo 2. O escrito de dívida que havia contra ti já foi rasgado. Versículo 3. Agora vá e se reconcilie com o seu próximo. Agora vá e ame o seu próximo. Acabou. Se a Bíblia fosse isso aí, para mim, seria mais que suficiente. Então, comece pelo que interessa, que é o Evangelho, é o ensino de Jesus. Comece a leitura pelos 4 evangelhos. E se você parar nos 4 evangelhos, está bom demais. Mas você não vai ler por ler, você vai ler e internalizar aquilo que você leu. Porque você precisa se parecer com Jesus. E para se parecer com ele, você tem que andar conforme ele andou. Viver a vida como ele ensinou. E para isso acontecer, você tem que internalizar a palavra. Ler uma vez só talvez não seja suficiente. É ler e meditar e se jogar naquilo ali, para que aquilo entre no seu coração e crie raízes. Aí sim você vai conseguir ter uma mudança de vida prática, né? E conseguir entender as coisas de Deus. Outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Esse phrase aqui é ruim de utilizar. Deixa eu ver aqui. Tá rolando aí uma polêmica, né, do documentário sobre as Paquitas, não é isso? Basicamente culpa a Marlene Matos por tudo. A Xuxa é meio um certo presidente que a gente tem por aí, né, que não sabe de nada, nunca soube de nada. A Xuxa é meio vítima também. Enfim, eu respondi que eu não sou muito adepto a isso, não. Acho que as Paquitas, ou os responsáveis, os pais, né, das Paquitas, sabiam muito bem onde elas estavam se metendo. E com uma grana entrando, né, fica difícil você dizer não aos abusos que teriam sido cometidos, né? Que são cometidos até hoje na televisão, no showbiz. Ou você acha que o mundo evoluiu a ponto de hoje? Não, hoje não tem nenhum abuso, né? Abuso moral, abuso sexual, algum... tem, né? Vocês sabem que tem. Agora a pessoa se submete a esses abusos porque ela julga ser conveniente para ela. Quando deixa de ser conveniente, ela deixa de compactuar com o abuso e acaba denunciando o abusador, né? Mas enquanto ela usufrui daquilo ali, ela não denuncia nada, né? Então, por 30, 40 anos, elas usufruíram do privilégio de terem sido paquitas, à fama e ao dinheiro que isso proporcionou a elas, e ficaram caladinhas. Agora, que já são esquecidas, já estão já quarentonas, cinquentonas, ninguém mais lembra delas, aí é fácil falar em assédio, em etc, etc, etc. Né? Outra pergunta, vocês acham que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia? Eu acho. Eu acho que sim. Não vejo necessidade de ter sido retirado, porque Jesus indiretamente cita o livro de Enoque, Paulo também, Pedro também, e Judas, em sua epístola, em seu capítulo único, cita explicitamente uma passagem de Enoque. Então, não vejo por que ele não está no cânon sagrado. É porque ele é um livro perigoso. É um livro complicado, perigoso, né? Que desfaz muitas coisas que são aí ditas por certas igrejas e padres e papas
e bispos e pastores. Então, é um livro perigoso demais para circular por aí, né? Deixa ele quietinho, enfim. Né? O que mais? Os fetos são aglomerados de células ou um ser vivo? Isso não cabe nem pergunta, isso não cabe nem resposta, né? Enfim, interessante. Uma tartaruga sendo sufocada em plástico, ela tem mais apoio de muita gente do que esse tal aglomerado de células, né? Que esse feto, que é só um aglomerado de células, né? Uma tartaruga tem mais valor do que o aglomerado de células para essa galera do bem, né? Enquanto que o Evangelho ensina que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Enfim. Outra pergunta que muita gente não vai concordar, mas é o que eu acho, tá? Os 6 dias da criação do mundo descritos em Gênesis são figurados ou literais? Eu tenho muita dificuldade em argumentar com alguém que crê que a Terra tem 6.000 anos. Porque isso é contra tudo. Então, se alguém chega para mim e diz que a Terra tem 6.000 anos, não dá nem para você argumentar. É um tipo de situação que você se recolhe. Né? Não dá. Não dá para se pensar que a Terra tem 6.000 anos. Não dá, não dá. Enfim. Então, para mim, cada dia era uma era geológica, fazendo uma aproximação ruim, talvez. Uma analogia, talvez, a menos pior que eu possa fazer. Cada dia da criação correspondeu a uma era geológica, que durou milhões de anos. A linguagem do Gênesis é mítica, gente. A galera tem dificuldade em entender isso. A linguagem do Gênesis é mítica. Se Deus revelasse a Moisés, tintim por tintim, todo o aspecto da criação do mundo, do homem, do universo, Moisés estaria escrevendo Gênesis 1 até hoje. Se Deus fosse detalhar, fosse ser minucioso acerca do processo de criação das coisas, Gênesis capítulo 1 estaria sendo escrito até hoje. Então, sabiamente Deus escolheu a linguagem mítica e a mais resumitiva possível. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. É o máximo de ação com o mínimo de palavras. Então, pro cara que estava na idade da pedra lascada ou polida, estava na idade do bronze ali, pro cara que estava saindo da idade da pedra, chegando à idade do bronze, para ele entender minimamente como se deram as coisas, né? A linguagem mítica foi a ideal. Talvez para nós, no século XXI, da era moderna, talvez nós pudéssemos entender melhor as coisas com uma linguagem mais científica. Mas para o homem da Idade do Bronze, é o que foi possível. A revelação de Deus, sabiamente, foi daquele jeito. E a pessoa acha que a Bíblia foi escrita para ele no século XXI, não, foi escrita para o cara lá da Idade do Bronze. E a gente, mais importante do que a forma, é o conteúdo, é a mensagem. Há um Deus que tudo criou. Como? Não sei. Não importa. Tá? E em quanto tempo, também não importa. O que importa é que ele criou. E a ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso para mim basta. O método que ele utilizou, o tempo que ele gastou para criar as coisas, não importa, gente. O que importa é que ele criou. Tá? E vamos glorificar o seu nome por isso. O que mais? Vocês acham que Trump pode ser o anticristo descrito na Bíblia? Meu Deus do céu, coisa louca. A besta que emerge do mar. O Trump ele não é o anticristo por uma razão simples. Ele não consegue unir os povos em torno dele.
Ele é um cara do tipo ame-o ou deixe-o. É um cara do tipo que você não consegue ser indiferente ao Trump. Ou você o apoia e vota nele e defende as causas que ele defende, ou boa parte delas, ou você o odeia e acha que ele é o cara do bigode, só que louro. Você não consegue ser indiferente ao Trump. O Obama, quando ele surgiu, eu disse isso à época da sua primeira eleição, eu disse, gente, o Obama, não que ele seja o anticristo, como ele não é, mas ele é uma prova de que sim, é possível existir um nome que una os povos em torno dele. Porque quando o Obama surgiu com toda a mídia esquerdista aplaudindo, o louvando, o glorificando, o exaltando, por ser o primeiro negro presidente americano e de esquerda por cima, né? Até o mundo muçulmano, de certa forma, ouviu com bons olhos, até certo ponto, né? Claro. Enfim, então o Obama ele teria muito mais chances de vir a ser um anticristo do que o Trump, porque o Obama com seu carisma ele conseguiu unir boa parte das nações em torno dele. Claro que havia uma oposição, é evidente. O anticristo vai ser um cara extremamente carismático. O Obama é a milésima potência, né? Então, Trump não tem como ser o anticristo de forma alguma. Como um Bolsonaro que divide, né, que polariza as opiniões, não, jamais poderia ser. Como um Lula jamais poderia ser. Qualquer um, hoje em dia, na sociedade polarizada, né, teria muita dificuldade em ser o anticristo. Né? Enfim, quem acha que é o Trump é um louco, né? Pelo amor de Deus. Você acha que Jesus volta nessa década? Se sim, por quê? Eu não faço a mínima ideia. Só o Pai que está nos céus sabe. Eu só sei que os sinais estão aí. Os sinais estão à nossa volta. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos vigiar, vamos ser vigilantes, como as 5 virgens prudentes, porque ele vem e os sinais estão aí, tá? Quem tem ouvidos, ouça, quem tem olhos, né, enxergue. Ok? Simples assim. Na sua opinião, olha como a galera é louca, tá vendo? Ó, na sua opinião, a Bíblia define como deve ser a música na igreja? Tipo, o pessoal idolatra a Bíblia, né? Endeusa a Bíblia, não o Deus da Bíblia, sim a Bíblia em si. Se a Bíblia não contiver um manual de instruções para tudo, minuciosamente, aquilo simplesmente não pode existir ou não pode ser praticado. A Bíblia não diz como deve ser a música na igreja. Então, peraí, como é que a gente vai louvar na igreja se a Bíblia não diz como? As pessoas não têm bom senso, né? As pessoas não têm bom senso, não conseguem simplesmente imaginar uma situação que possa ser agradável à vida, a Deus, ao próximo, a si mesmo, se não estiver tintim por tintim detalhada num livro, né? Complicado, 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 complicado. O que mais? Deixa eu ver aqui. E se Jesus voltasse? Essa pergunta é até interessante. E se Jesus voltasse e não reconhecer o cristianismo? Eu respondi que o cristianismo é o maior obstáculo à pregação do evangelho. O pessoal não entende isso, porque confunde cristianismo com evangelho. Se você observar à sua volta, os megapastores, os padres envolvidos em escândalos de pedofilia, a própria história da Igreja Católica e protestante ao longo dos séculos, acho que foi o Gandhi que falou isso. Eu sou fã do Cristo, eu só não sou fã de seus seguidores, né? Do seu fã-clube.
que estraga Jesus é o fã-clube dele, né? Então, se você for ver o fã-clube de Jesus, aqueles que se dizem de Deus, muitos deles mais afastam a pessoa de Deus do que aproximam. É só você ver à sua volta. As pessoas que se dizem de Deus, mas têm um comportamento que é muito pouco parecido com Cristo. Então, o cristianismo, hoje em dia, em sua maior parte, em sua maioria, claro que há exceções, evidentemente, mas pelo menos os famosos, né, em sua maioria, não correspondem ao que o Senhor ensinou, viveu, encarnou e pediu que nós assim procedêssemos. Não. Então, o cristianismo hoje é uma barreira enorme à propagação do Evangelho. Se Jesus voltasse, ele não reconheceria o cristianismo como não reconheceria nenhuma religião, e sim reconheceria aquele que ama. Porque quem ama conhece a Deus, e de Deus é conhecido. Tá bom? Tá bom por hoje? Até o próximo podcast, eu e eu mesmo. Um abraço.